A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Quero abrir esta live nesta hora com a palavra de Deus, Lucas capítulo 24, versículo 44. Nesta noite, estarei abrindo essa live de instrução com o texto da Bíblia, lá em Lucas, capítulo 24, o último capítulo de Lucas, no versículo 44 ao 47. Vamos ler a palavra de Deus? Assim está escrito. Vamos lá. Escuta aí, meu irmão. E disse-lhe Jesus: são estas palavras que eu vos tenho dito, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus diz assim no versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse Jesus no versículo 46. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47, Jesus diz: e em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Está aqui um texto que Jesus dá uma instrução advertindo seus discípulos daquilo que iria acontecer com ele. Os discípulos ainda não estavam entendendo, porque é com o tempo que você vai aprendendo. Você seguindo a Jesus vai sendo instruído por ele. E ele vai te capacitando, te dando entendimento, te esclarecendo. Jesus, nesse texto aqui que eu li para vocês, de Lucas 24, 44 ao 47, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos que toda a lei de Moisés, que todos os profetas e todos os salmos testificavam dele, de Cristo. Ou seja, Jesus está dizendo que toda a Bíblia, o assunto principal, o alvo principal é Cristo. Cristo, seja na lei, não tem esse negócio não, mas na lei, a lei é Cristo, os profetas era Cristo, os salmos é Cristo. A lei não mostra a ninguém outro caminho para a salvação a não ser Cristo. Trazia a promessa desse Cristo que iria se revelar, se manifestar em homem, lá em Jerusalém, naquele tempo lá que foi manifestado. A lei apontava para Cristo, os profetas apontavam para Cristo, a esperança dos que estavam no período da lei era Cristo, a esperança que os profetas anunciavam ao povo era Cristo. Os salmos louvam a Cristo, glorificam e exaltam, mostrando Cristo. Ele é quem te sara, ele é quem perdoa teus pecados, fala de Cristo, tanto a lei como os salmos e os profetas. Jesus agora vai dizer no versículo 45 sobre a importância dele ter que passar por aquilo que era necessário, que ele padecesse, que ele sofresse, que ele cumprisse toda a situação que foi dada a ele para cumprir, para que por ele toda a humanidade, todo ser humano pudesse alcançar a graça de Deus. E quando Jesus explica isso, diz o texto aqui, Lucas 24, 45, diz assim: então abriu-lhes
o entendimento para compreenderem as Escrituras. Foi preciso Jesus esclarecer, mostrar a eles com o ensinamento, levando para a lei, para os profetas e para os salmos, mostrando a importância, o objetivo, a necessidade dele se entregar e passar por tudo aquilo que ele iria passar. A partir daí, o entendimento dos discípulos se abre para compreenderem as Escrituras. Aqui nós temos uma lição muito grande, diante de tantas que tem a Bíblia. Nós precisamos pedir a Deus em oração que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras, para compreender aquilo que Deus nos revela. Não tem nada de mistério. Deus não tem mistério com o seu povo. Sai dessa conversa. Nós precisamos orar com desejo, com fome, com sede na alma. Não é uma oração formal, mecânica, dentro do formalismo religioso. É uma oração de necessidade. A minha busca por Deus tem que ser com entendimento, com necessidade, com sede, compreendendo da importância, da minha necessidade de buscar a Deus. Buscar a Deus não é ir ali, aqui e acolá. Buscar a Deus é se entregar para aprender e conhecer mais dele pela sua palavra. Estou buscando a Deus agora, estou levando para você o conhecimento de Deus aqui, na palavra. Buscar a Deus é isso, não é religiosa. Nós precisamos que o nosso entendimento seja aberto para compreender as Escrituras, para não ficar dentro de conceitos anátemas que nem a humanidade está vivendo. Os que estão presos dentro do sistema, da filosofia, dos preceitos e dos conceitos dos homens, pelas interpretações anátemas, pelas exegeses, pela toda a explicação, pelas hermenêuticas, que não tem nada a ver com as Escrituras, pela sabedoria dos homens. Nós precisamos, urgentemente, sentir a necessidade de buscar de Deus a luz dele para iluminar a nossa mente, para compreender a palavra. O Espírito de Deus em nós, ele faz esse papel. Ele nos dá entendimento. Ele abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. O texto diz que a mente e o entendimento dos apóstolos foram abertos para compreenderem as Escrituras. E Jesus começa agora a dizer para ele: é necessário que o Filho do Homem padeça e ressuscite ao terceiro dia. E em seu nome, não é no nome de nenhuma outra coisa, gente. Hoje a gente vê as pregações convidando você a ir para tanto lugar, a olhar para tantos nomes, tantas pessoas, tantos lugares, tanta sabedoria, tanta filosofia, tanta coisa. A palavra nos convida a olhar para Jesus. A pregação da palavra é chamar você para conhecer de Cristo, anunciando a Cristo. Jesus agora diz aos seus discípulos: e em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecado. Olha qual é a mensagem do Evangelho: arrependimento e remissão de pecados. Eu tenho certeza e convicção que 90% não sabe o que significa isso. Não sabe o que significa arrependimento. E não sabe o que significa remissão de pecado. De pecados. Por quê? A gente só entende o valor e a necessidade que nós temos de Cristo quando nós entendemos, compreendemos a realidade do pecado na nossa vida. A consequência do pecado no nosso viver. O salário do pecado na eternidade. É aí que nós vamos entender a importância e o valor
de Cristo na nossa vida. Mas se a gente não entender isso aqui, não compreender o que é que precisa, o que é que nós precisamos para chegar a Cristo, arrependimento e remissão de pecados, é o que nós precisamos alcançar, com a atitude que nós devemos ter para alcançar a remissão do pecado. Pregar o arrependimento ao homem e a remissão de pecados, que Jesus é o remidor de nossas culpas. Então a mensagem do Evangelho é essa. Sabe por que muitos não pregam o arrependimento e remissão de pecado? Porque não foram ensinados a isso. Porque o ensino que eles tiveram foi de que, olha, vem para a igreja que Jesus vai mudar a tua vida, vem para a igreja que Jesus vai abençoar a tua vida, vem para a igreja que tu vai ter vitória. Porque eles aprenderam isso, eles não conheceram a Jesus. Eles não foram instruídos e nem aprenderam de Cristo. Jesus, dentro desse texto, Lucas 24, 44 ao 47, Jesus está mostrando que ele é o assunto predominante na lei, nos profetas e nos salmos. Ele vai mostrando que a sua morte e a sua ressurreição é necessária, é importante que isso aconteça. Em seguida, os discípulos têm a sua mente aberta para compreenderem as Escrituras. E na sequência, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos que preguem o arrependimento e a remissão de pecados no nome de Cristo, por Cristo. A partir daí, o ministério da anunciação das boas novas é ordenada. Agora Jesus diz, começando por Jerusalém. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que você não sabe. Jesus, primeiramente, envia os 12 discípulos para pregar primeiro aos judeus. Ele não envia logo para os gentios. Os gentios vai ser enviados, os apóstolos vão ser enviados para ministrar a palavra aos gentios quando estabelece a nova aliança. Com a morte e a ressurreição de Cristo, aí entra o período da nova aliança. Lá em Atos, os discípulos agora vão sendo enviados para pregar o Evangelho ao mundo, ao gentio. Jesus envia primeiro os seus apóstolos para pregar aos judeus o cumprimento da promessa de Deus, do Messias que era prometido ao povo judeu. O povo judeu não receberam a mensagem para crer e se converter a Cristo, o enviado. Eles não aceitaram Jesus. Jesus diz assim, comecem por Jerusalém, depois Samaria, Judeia e aos confins da terra. Primeiro em Jerusalém. Por quê? Primeiro foi anunciado aos judeus. Os judeus rejeitaram. E foi levado o evangelho para os gentios. Os gentios receberam. Somos nós, que não somos judeus. Por isso que nós não temos nada a ver com guardar sábado, com dízimo, com ritual cerimonial que era estabelecido na lei, com templo, onde era a casa de Deus na lei. Novo Testamento não tem casa de Deus, não tem oferecer sacrifício, nenhum ritual em templo, não tem guardar sábado, não tem dar dízimo, não tem circuncisão, não tem viver nenhum sacrifício pela remissão de pecado. Porque o pacto de Deus com a humanidade, não só com o judeu, mas com o grego e com toda a humanidade, o pacto de Deus agora foi renovado. O velho foi abolido, estabeleceu-se o novo.
o novo pacto de Deus, o novo caminho que Deus estabeleceu para o homem chegar a Ele definitivamente purificado, justificado, reconciliado, aceito por Deus. Por quê? O caminho que a lei estabelecia não levava o homem a Deus, ao contrário. Punia, condenava, julgava o homem. O ministério da condenação, a lei. O ministério da justificação, a graça. O homem na lei é condenado pelas suas obras. O homem na graça é justificado pela obra de Cristo, mediante a fé. Pela graça, o homem é salvo. Coisa maravilhosa conhecer isso. Jesus agora vem dizendo que era necessário que essa mensagem do que aconteceu lá em Jerusalém, do propósito e objetivo pelo qual aquele homem chamado Jesus morreu, Jesus deixou bem claro para os discípulos, para remir o pecado do mundo, para salvar a humanidade, para trazer a humanidade a Deus. Ele agora diz aos seus apóstolos: vão e preguem essa mensagem ao mundo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a importância de nós compreender o que a mensagem do Evangelho nos mostra, nos proporciona e nos adverte. Nós precisamos entender isso. É muito simples isso. Só que o diabo, ele é muito astuto com suas investidas para privar o povo de Deus. Ele levanta homens para complicar o Evangelho de Cristo, que é simples, para pregar de uma forma difícil, para trazer mistério e revelação que vai fazer as pessoas desprezar. Aqui já está revelada a revelação que já nos foi dada, a revelação escrita que Deus já nos deu para compreender tudo que nós precisamos de Deus para a instrução, para que sejamos bem-aventurados. O diabo agora vai levantar um movimento de homens dizendo que Deus mandou falar, mandou dizer, está revelando, está dando visão, trazendo profecia, porque o diabo, ele é sagaz, ele é astuto. O trabalho dele é fazer com que o homem seja privado da verdade, não conheça a verdade, não cheguem à verdade, que é Cristo. E ele trabalha de todo lado para tirar o homem de Cristo. Você já percebeu que todos os conceitos doutrinários anátema negam a Jesus? Enquanto a palavra de Deus diz que o homem é salvo unicamente pela fé em Jesus Cristo. Recebe gratuitamente o dom da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Aí os homens agora levantam outro conceito doutrinário, outro princípio para o homem alcançar a salvação. Aí agora dizem, não, tem que guardar o sábado. Não, tem que viver a formalidade religiosa. Tem que ser batizado nas águas. Tem que estar em alguma igreja. Se você não tiver igreja, você não é salvo. Tem que tomar ceia para ser salvo. Você já percebeu que tudo que os homens ensinam contraria e adiciona outro meio para o homem alcançar a salvação? Porque a salvação é exclusiva, única e singular em Cristo. Não tem um adicional. Não tem você crer em Cristo e guardar a lei, guardar o sábado, guardar o domingo. Não tem você crer em Cristo e tem que estar dentro de uma igreja, porque você crê em Cristo. Mas se não estiver dentro de uma igreja, você não é salvo. Não tem outro meio. Não, você crê em Cristo, mas se você não for batizado nas águas, você não é salvo. Você já parou para ver que tem muita gente ensinando essas coisas por aí? Olha outro ensino que nega Jesus. A predestinação fatalista. Esse é o ensino maldito que deturpa a verdade do Evangelho, que faz o homem desprezar o sacrifício de Cristo. Porque
ele é ensinado que ele é um escolhido. Ele não precisa se preocupar com nada, que ele já foi escolhido. Ele nem olha para o sacrifício de Cristo. Ele olha para a eleição dele. Ele olha para que ele é o principal, melhor do que outros. Que ele foi escolhido e outros não. Essa doutrina da predestinação fatalista nega a Jesus. Nega o sacrifício de Cristo. Porque todo o ensino de Satanás deturpa a verdade do Evangelho. De mais nada, para que eu tenha confiança, certeza da minha salvação e entre na presença de Deus com ousadia. Como disse o escritor aos Hebreus 10, 19. Que devemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou com o seu sangue, com a sua morte. Eu não preciso de nenhum ritual religioso. Eu não preciso de praticar algum movimento religioso. Eu não preciso guardar ordenança religiosa. Eu não preciso viver dentro de uma instituição para que eu possa ter a convicção de que eu estou sendo ali guardado e salvo por Deus. Então, todos os caminhos que os homens levantam como adicional para a salvação, nega a Jesus. Como eu já disse aqui, guardar sábado, batismo na água, tem que estar dentro de igreja. Se você não ceiar, não é salvo. Ensinam ou não ensinam isso por aí? Ensinam. Fora outras coisas. E o ensino da predestinação fatalista é outro ensino maldito, satânico, que leva o povo a negar Cristo. O povo crê que é salvo não é porque Cristo morreu na cruz. É porque ele foi salvo de antemão. Ele vai crer em Cristo porque ele já é escolhido. Não vai ser escolhido porque creu em Cristo. Deu para entender? Eu vou repetir para você porque isso é muito sério. Tem muita gente sendo privado da verdade, indo para o inferno dentro desse ensino maldito da predestinação fatalista incondicional. É um ensino que muitas igrejas estão levando, batista, presbiteriana e outros ministérios estão levando esse ensino, essa heresia de perdição, sendo infiltrada dentro das igrejas encobertamente por doutores, teólogos, pastores, homens que dizem ser o sábio das Escrituras, que negam a verdade do Evangelho, porque o Evangelho não ensina assim. Pode ser qualquer doutor, teólogo ou bacharel. Eu desafio qualquer um mostrar o Evangelho de Cristo, esse princípio. Não tem. Eles tentam encaixar isso, pegando um texto para iludir os incautos, os simples, os que não examinam as Escrituras. Aí eles pegam um texto para fazer você pensar que essa doutrina satânica é bíblica, porque ele vai dar uma interpretação e você vai se deixar levar porque o cara tem formação teológica, tem anel de doutorado, tem diploma de bacharel. Aí com isso você se entrega, né? Não, o cara é um sábio. Não, eu fui chamado para me submeter às Escrituras. O que ele está falando, as Escrituras não conferem. As Escrituras não condiz. O que importa não é a interpretação do doutor, do teólogo, do bacharel. O que importa é o que as Escrituras, é o que Jesus ensinou. Eu não quero saber de Armínio, Calvínio, Nicodemos. Eu não quero saber Hernando Dias Lopes. Eu não quero saber de Silas Malafaia, de Macedo, Valdomiro. Eu não sou seguidor de homens, de pastores, de ministério algum. Eu sou seguidor de Cristo. Eu estou aqui para guardar, praticar e estar firme na palavra de Cristo. Não de nenhum pastor, teólogo, doutor ou bacharel. Então, aprenda isso aí. Essas pessoas que estão dentro dessa doutrina da predestinação fatalista, uma doutrina maldita, satânica, que deturpa a verdade do Evangelho, que não condiz com a doutrina de Cristo. Essas pessoas entendem assim: eu vou ser salvo porque fui escolhido. Eu vou crer em Cristo porque fui escolhido. Onde é que está a superioridade aí? É o sacrifício de Cristo? Ou é a escolha dele incondicional? Nega ou não nega Cristo? Se você usar o raciocínio, você vai perceber. Quem é sábio entende isso, é lógico, irmão. E essas pessoas que crêem nisso, elas dizem: não, meu irmão, não adianta. Ninguém perde a salvação. Porque quem Deus chamou, escolheu, Deus não tira a salvação. Deus já escolheu de antemão.
é para o céu. Também aquele que vai para o inferno, não adianta ele fazer nada, nem crer em Cristo. Se ele crê em Cristo, continua indo para o inferno. Porque o sacrifício de Cristo não tem tanto poder assim para livrar aquele que foi determinado para o inferno. Porque o que vale é a eleição de antemão do indivíduo. Não é Cristo, não é o sacrifício de Cristo. Deu para entender que esse conceito doutrinário maldito da predestinação fatalista nega a Jesus, porque o elemento, o indivíduo, ele é salvo não é por escolha individual. Ele é salvo, ele é escolhido através de Cristo. Não é o indivíduo particular, é o indivíduo que crê em Cristo. A escolha de Deus é naqueles que estão em Cristo, não é naqueles que Deus escolheu para crer em Cristo. Deu para entender? Quem crê nele será salvo. Não é os salvos que vão crer nele. Aprenda isso aí. A Bíblia diz isso. Que esse ensino maldito prega para as pessoas. É os salvos que vão crer em Jesus. É os que são escolhidos que vão crer em Jesus. A Bíblia ensina isso em algum canto? O que é que a Bíblia diz? O próprio Jesus ensinou isso. João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. Não é quem não é escolhido, é quem não crê. Escolhido não é quem foi de antemão. Muita gente aí é abestalhada nesse ensino. Ah, porque eu sou um escolhido, você é um escolhido. Sai dessa, irmão. Tu é chamado para Deus em Cristo. Sem Cristo, estás no mundo perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação. Efésios 2,12. Dá uma lidinha lá. Paulo nunca disse isso a ninguém. Paulo nunca ensinou isso. Não adianta pegar Efésios, não adianta pegar texto de Romanos, que fala sobre predestinação, porque tu vai enganar o simples. Os textos ali falam assim, sobre predestinação, mas não do indivíduo escolhido de antemão. A predestinação é em Cristo. Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu o homem que vai estar em comunhão com ele, que crê no Filho dele. Não é o homem indivíduo que vai crer porque foi escolhido. Deu para entender? Essa reza, essa doutrina, esse conceito é maldito, é satânico, da predestinação fatalista, que diz que o homem vai crer em Jesus porque ele já é escolhido. Só vai crer nele os escolhidos. Não! Quem diz isso são esses homens aí que querem ser mais sábios do que Jesus. Querem tomar o lugar de mestre de Cristo. Quem é o teu mestre espiritual? Que guia você nos ensinos para Deus? É o teu pastor? É o teu teólogo? É o teu guru? É o teu oráculo? É o teu mestre? É o teu líder religioso? Tu estás perdido. Jesus não mandou a gente seguir homem nenhum. Jesus disse, vocês só serão meus discípulos se guardar a minha palavra. Eu pergunto, Jesus ensinou isso a alguém? Não, só vai ser salvos que Deus, o que o Pai escolheu. Não vem pegar aquele texto que Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Jesus não está dando aí uma doutrina da predestinação. Jesus não está dizendo que só vem aquele que Deus escolheu de antemão. Por quê? Quem é que convence o homem do pecado? Não é Deus? Quem é que dá o arrependimento ao homem? Não é Deus? Agora, Deus, ele faz o homem se arrepender pelo ouvir da palavra. Ele constrange o homem a se arrepender. Não é Deus que força ninguém a se arrepender. É o homem que tem que se arrepender. É o homem que tem que crer para que ele seja salvo. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. E Deus quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Porque ele tem determinado um dia que vai julgar o mundo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ora, então não foi Deus que determinou o ímpio para o inferno? Como é que Deus não tem prazer? Você precisa aprender de Cristo. Você precisa ler Bíblia, estudar, analisar, examinar, para não viver dentro dessas igrejas, seguindo esses homens, com essas doutrinas de demônios, vivendo o evangelho anátema, sendo instruído dentro de um caminho maldito. Jesus não ensinou a ninguém que ninguém é escolhido de antemão. Ah, não foi eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Mentira! Se você não escolher a Deus, você vai continuar perdido, porque Deus, ele já veio, fez a parte dele, abriu o caminho, abriu a porta,
fez o homem receber aquilo que ele não merece, oferecendo o homem a salvação que foi operada por Deus. O homem tem somente que crer, que é aceitar, que é receber. O homem é livre para rejeitar ou aceitar a graça salvadora de Deus. O homem não está obrigado a receber. É irresistível. Tem gente que aceita e volta. Tem gente que crê e apostata da fé. Tem gente que vai até a metade do caminho, depois desiste da caminhada. Não é Deus que empurra ninguém para fora porque não é escolhido. Jesus está dizendo, vinde a mim, quem? Todos. Porque Deus amou o mundo, a humanidade aí. O mundo aí está no contexto de humanidade. Não é de escolhidos. Olha, irmão, essas pessoas que pregam a mentira, eles dão uma interpretação tão ignorante na Bíblia, que só entende, só acredita, só crê quem não examina as Escrituras. Quem é simples, por isso que Jesus disse, Deus disse, o simples morrerá na sua simplicidade. Eu conversando com um irmão que passou a crer nessa ideia, que ele era o escolhido de Deus, que não perdia a salvação, porque ele foi ensinado dentro dessa doutrina maldita, da predestinação fatalista incondicional. E ele disse a mim, não, João 3,16, ali está falando só dos escolhidos, porque Deus amou o mundo, esse mundo aí são as pessoas que Deus escolheu. Eu digo, meu irmão, que interpretação é essa? Eu não preciso ser um teólogo, fazer curso de teologia para interpretar esse texto aqui. João 3,16 é literal ali. O mundo ali é no sentido de pessoas, e pessoas ali não é um grupo restrito. O mundo fala da humanidade, todo ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, olha, a salvação ela é abrangente a todos os seres humanos. Agora a condição é todo aquele que crê. É responsabilidade do indivíduo crer para receber a salvação. A salvação não foi estabelecida na minha vida à força e por decreto incondicional de Deus. Não, você é salvo porque eu quero e acabou-se. A sua escolha não vale. A Bíblia diz que o homem vai ser condenado porque não recebeu o amor da verdade para se salvar. Não é porque ele foi predestinado ao inferno. Dá uma lidinha lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 12, ao 12. Por não crerem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por isso que serão condenados. Não é porque foram predestinados. A consequência da condenação não é o decreto incondicional de Deus, é o pecado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, condenação, separação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Não é na escolha individual. A vida eterna, a salvação, está em Cristo. Para quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Então, essa doutrina da predestinação fatalista não procede, não é uma doutrina de Cristo. Então saia desse entendimento. Lute, combata o bom combate da fé. Porque se você não vigiar, você vai perder, vai desviar-se, vai abandonar o caminho da graça e voltar para a condenação. Como diz a palavra de Deus. É o porco que saiu da lama, foi lavado e voltou novamente ao despojo do pecado, à lama. É o cachorro que comeu a comida, vomitou e depois comeu o vômito novamente. A Bíblia está cheia de advertência para que você persevere, para que você vá até o fim, para que você vigie. Para que Deus mandou vigiar? Eu preciso vigiar para quê? Se eu não perco a salvação, Satanás está tentando a minha vida em vão. Se Adão não perdia a salvação, Satanás tentou Adão em vão. Só que não. Satanás conhece que o homem tem um livre-arbítrio, que essa doutrina nega. Essa doutrina maldita da predestinação fatalista nega esse princípio que Deus estabeleceu para o homem. Esta regra. Escolha, o homem não é um robô. O homem não é um ser irracional. O homem não é um ser que vive sem entendimento, sem discernimento. O homem tem discernimento, tem razão, tem mente, tem pensamento. O homem tem sabedoria para tomar decisões e escolha. Se ele quer ir para o lado A ou o lado B. O próprio Deus diz isso.
O próprio Deus estabeleceu isso lá em Adão. Aí vem esses teólogos, não importa qual é o nome, se é famoso, se está na mídia, se está no YouTube, herético, que vale a palavra. Eu não estou aqui para ser discípulo de homem e para me submeter ao que o homem diz, seja ele o maior pastor e pregador do mundo. Eu não fui chamado para seguir nenhum pastor, nem pregador e nem igreja. Eu fui chamado para crer, seguir e ter minha fé em Jesus e nele estar firmado, porque assim então eu estarei guardado para Deus. O cara dizer que livre-arbítrio não é uma coisa que Deus estabeleceu, porque Deus é soberano. Se Deus é soberano, o homem não tem liberdade de fazer o que quer, de escolher o que quer. Na soberania de Deus, Ele estabeleceu isso para o homem. Irmão, isso está em toda a Bíblia. Negar isso é mais cego do que quem não conhece a Bíblia. O cara que diz que é teólogo, nega isso. E ainda ele cria um ensino maldito, dá um bocado de arrudeada para tentar justificar essa ideia da predestinação fatalista. É o que esses teólogos satânicos fazem. É o que esses mestres malditos fazem. É o que esses enviados de Satanás fazem, infiltrando na igreja heresia de perdição, para o povo se perder. Por que é que Pedro advertiu os irmãos sobre os falsos mestres que iam infiltrar no meio da igreja heresia de perdição, para que os irmãos vigiassem? Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Para que isso? Se eu sou salvo, para que eu me importar com o diabo? Se eu sou salvo de antemão, para que eu negasse a mim mesmo? Aí o cara vem com a persuasão barata, que só engana quem não conhece a palavra. Aí ele diz, não, mas quem é salvo não vai viver mais o pecado. Olha, quem é salvo não tem mais prazer no pecado. Quem é salvo é tentado ao pecado. Quem é salvo tem que vigiar para não ceder à tentação. Quem é salvo tem que combater o bom combate da fé. Quem é salvo tem que ter cuidado que estiver em pé para que não caia. Quem é salvo deve santificar-se mais. Porque se não vigiar, o diabo dá a rasteira e traga você da comunhão, da presença e da promessa de Deus. Tem essa não, irmão. Baixa a guarda não. Combate o combate da fé não é uma vida de igreja, é uma vida no conhecimento da palavra para cada dia mais estar firmado nela e andar por ela. Não é ritual, nem formalidade de culto ou de social dentro de igreja. A busca por Deus é essa. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, examinar as Escrituras. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, com o teu cuidado na palavra, para examinar a tua vida, para andar por ela, ser conduzido por ela, para não se desviar por nenhum movimento, por isso tu salvarás a ti e aos que te ouvem. Se o homem não perdesse a salvação, porque é salvo de antemão, Paulo não dava esse conselho a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina, para que, fazendo assim, te salves, tanto a ti como que te ouve. Quando Paulo diz te salve, não é Timóteo que vai salvar-se por ele mesmo. Esse te salve está dentro do contexto de permanece na salvação. Cuidado para não sair dela. Jesus disse lá em Apocalipse 3, 8 e 10. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Esse é o princípio do meu combate da fé, guardar a palavra do Senhor. E não negaste o meu nome. Por isso, pus diante de ti a porta aberta. Guardar a palavra é me manter nela, me conduzir por ela, me moldar nela, negar-se para viver ela, praticar na minha vida. Isso é o que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim. A perseverança não é na vida religiosa, é na vida, na direção da palavra, buscando, conhecendo, para viver, praticar, andar, colocar no meu viver, no meu dia a dia, no meu interior, no meu pensamento, no meu ressentimento, no meu entendimento, nas minhas reações interior, nas minhas atitudes, a palavra, tem que ser tudo pela palavra. A salvação é de graça, mas sou eu que tenho que retê-la, sou eu que tenho que valorizá-la, sou eu que tenho que guardá-la para que eu não possa perdê-la.
se eu abandonar, eu perco. Quando Jesus disse, aquele que me confessar diante do Pai, eu também o confessarei. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Se me deixardes, eu também o deixarei. O povo de Israel, escuta uma coisa. Você que vive nesse conceito de predestinação fatalista, foi tirado do Egito. Você conhece a história? Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, eles tiveram a promessa de ir para a terra que mana leite e mel, de receber essa terra. A promessa foi feita para eles, só que eles não receberam a promessa, por causa da sua incredulidade. Incredulidade é não guardar a palavra, é não se manter por ela, é não dar ouvido a ela, é não se submeter a ela, é não temer a ela. Não tem salvação para quem não guarda a palavra. Você crê em Jesus não é da boca para fora. Crer em Jesus não é uma expressão verbal. Eu disse que creio, eu estou salvo. Crer em Jesus é uma atitude, é uma renúncia, é uma nova direção. Arrependimento é mudar de entendimento, é mudar de direção. Isso é arrependimento, se converter. Crer em Jesus é isso. Não é dizer eu creio em Jesus e se filiar a uma religião dentro de uma igreja e passar a viver o formal, o sistema, a formalidade religiosa. Não, não é essa crença que Deus quer nele, não. Crer é se converter, é renunciar, é negar, é andar em novidade de vida, é tomar uma atitude de mudança de pensamento, de entendimento, pelo qual vamos ser transformados pela palavra. O povo de Israel não entraram na terra prometida porque foram incrédulos. Eles foram, a promessa foi feita a eles. Eles não entraram, não tem essa não. A promessa é para todo aquele que está em Cristo. Se sair de Cristo, se não perseverar em Cristo, se não se submeter a Cristo, não entrará no céu. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é aquele que é escolhido de antemão, não é aquele que é predestinado. Fazer a vontade de Deus é guardar a palavra dele. E a palavra de Deus é Cristo. Temos que submeter-se, andar, seguir, praticar. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Esses é que estão edificados. E tem que vigiar e se manter firme na rocha, aonde estarão firmados e não serão levados. Mas se sair dessa rocha, abandonar e volta novamente a viver uma vida vulnerável, levada aos ventos que arrebata o homem de Deus para o inferno. Então deu para entender, meu irmão? Então é isso aí. Aprenda as Escrituras. Essas doutrinas paralelas, esses caminhos intermediários que os homens ensinam dentro das religiões, negam a Jesus. Ainda que digam que creem em Jesus. Pessoal dessa doutrina da predestinação fatalista, eles pregam Jesus, mas negam Jesus ao mesmo tempo, com a sua prática, com o seu entendimento, com a sua doutrina. Se alguém vem ter convosco, não traz a doutrina de Cristo, não receba. Guardar sábado não é doutrina de Cristo. Predestinação fatalista, escolhido para o céu e outro para o inferno, não é doutrina de Cristo. Dar dízimo não é doutrina de Cristo. Viver dentro de igreja para ser salvo, ter que se batizar, ter que cumprir os rituais dentro da formalidade religiosa, isso não é doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso. Nenhum desses ensinamentos que as religiões dão é doutrina de Cristo. Mas para isso, você tem que buscar aprender de Cristo, conhecer a doutrina de Cristo para ser livre desses ensinos malditos. Amém, meus irmãos? Então eu deixo essa instrução bem leve, rápida, objetiva, nesta noite para você. Foi o que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Lucas 24, 44 ao 47.
Jesus disse que todos os profetas, a lei, Moisés e os salmos falavam dele, testificavam dele. Jesus mostra a importância da sua morte, do seu sacrifício e da sua ressurreição aos seus discípulos. A partir daí o entendimento dos discípulos é aberto para que eles compreendam as Escrituras. É isso que precisa cada dia mais em mim e em você. Compreender as Escrituras e não ficar preso nos ensinos dos homens dentro das instituições religiosas que são anátemas. E em seguida, no versículo 46, 47, Jesus diz: e em meu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, porque primeiro foi pregado aos judeus. Os judeus não receberam, e aí foi para os gentios, e os gentios receberam, que são aqueles que não são da nacionalidade judaica. Deu para entender? Fica aí esse ensino. Eu estarei aqui trazendo muito mais ensinos sobre questões que é importante ao nosso entendimento, sobre expiação, remissão de pecado, a importância de crer em Cristo, salvação, condenação, vida eterna. O que é vida eterna? Salvos. O que é ser salvo? Muita gente não sabe o que é isso. Pergunte a alguém o que é ser salvo, que 90% vai dizer que não sabe. Vai responder uma coisa, é ir para o céu, mas não sabe o que é ser salvo. Então logo, não creu em Jesus como realmente deve crer. Nós temos que crer em Jesus com entendimento. Se não crer com esse entendimento, essa crença em Jesus não serve. Foi o que Jesus disse aos judeus, ao povo que seguia ele lá em Jerusalém. Vocês me seguem não pelos sinais que viste, mas pelo pão que perece. Não me sigais por isso, me sigam pela vida eterna, que eu dou a todo aquele que vem a mim. Você está indo a Jesus por quê? Para quê e para quê? Então fica aí para você. Quer aprender mais? Medite nas Escrituras. Procure uma igreja que tenha um pastor que ensine o Evangelho de Cristo, que lhe ensine de Cristo, que você aprenda de Cristo nessa igreja por esse pastor. Procure uma live, procure um programa nas redes sociais, no YouTube, na internet, que tenha o ensino do Evangelho, sem movimento, sem histerismo, sem emocionalismo, sem muito sobrenatural, sem muito espiritualismo, mas que tenha o ensino do Evangelho, lúcido, sóbrio, inteligente, com homens conscientes, explicando a você pela palavra. Que você entenda que o Espírito Santo de Deus vai te dar entendimento, vai te convencer, vai te abrir o entendimento, amém? Se você assim deseja, visita aí os trabalhos de instruções lá no meu canal no YouTube, minha página aqui no Face, no Kawaii, Instagram, Telegram, tem vários trabalhos de instrução para vocês. Então fique essa orientação. O importante é que você seja instruído e ensinado pelas Escrituras, com as Escrituras, pelas Escrituras. O homem que te ensina, ele tem que te ensinar com as Escrituras, pelas Escrituras. Vigia naquele que está lá ensinando, se ele traz a doutrina de Cristo. Se não, não receba. Amém? Fica na paz, evangelista Wellington Ramos, sempre levando a verdade que liberta, ensinando, instruindo, orientando para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Tchau, gente.